a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Podem sentar, irmãos. Eu estava esses dias meditando nesse texto, e esse texto ele é muito importante, porque ele fala dos dois alicerces. E o interessante é que geralmente o Senhor, quando ele usava as parábolas em suas palavras, era uma história curta, mas essas histórias sempre foram baseadas em fatos reais. E é interessante que o Senhor ele sempre se preocupou em ensinar a todos aqueles que estavam lhe ouvindo, obviamente para que eles era como se fosse não, era uma prevenção para que quando alguma coisa sobreviesse sobre as suas vidas, eles pudessem estar firmes na presença do Senhor. Estava lendo ele e eu só queria tomar ele por base nessa noite, porque na verdade eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, porque tem uma história interessante que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20. Se você puder abrir a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 20. Existem alguns personagens nesse texto que me chamam a atenção, pelo fato de que eles nos ensinam, eles demonstram para nós experiências que certamente vai fazer com que nós aprendamos alguma coisa com as suas atitudes. Capítulo 20, versículo 1 diz assim, só essa primeira parte é a parte A, diz assim: e depois disso, e eu estava meditando, depois disso, e algo veio assim ao meu coração, me mostrando que se essa palavra que tem essa expressão, depois disso, é porque houve alguma coisa lá atrás. E se nós observarmos aqui no capítulo 18, nós temos aqui uma história que o capítulo 20 vai dar continuidade. Capítulo 18, versículo 1, em alguns versículos, vai falar sobre a história de um rei chamado Josafá. E é interessante que Josafá ele era amigo de Acabe. Os dois tinham um vínculo, e esses dois certo dia se encontraram. Você deixando sua Bíblia aberta, nós iremos ler alguns versículos que diz assim, capítulo 18, versículo 1 diz assim: e Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Alguns anos depois, ele foi visitar Acabe em Samaria, e Acabe abateu muitas ovelhas e bois para receber Josafá e sua comitiva, e insistiu que atacasse Ramote e Gileade. Versículo 3 do capítulo 18. Acabe, rei de Israel, perguntou rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote e Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, e meu povo é como o teu povo. Estaremos contigo na guerra. Versículo 4. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Até esse versículo 4. Eu fiz uma leitura que fala de dois alicerces. E verdadeiramente o Senhor, nessa parábola, ele vai mostrar uma pessoa que construiu a sua casa na rocha e uma pessoa que construiu a sua casa na areia. Nós sabemos que
aquele que constrói a sua casa na rocha, ele vai ter êxito, porque a Bíblia diz que vai vir as torrentes, vai vir as tempestades, só que essa casa ela não vai ser abalada. E isso demonstra que essa pessoa, ela é uma pessoa prudente. Ela é uma pessoa que na sua prudência, ela não age por impulso, por querer fazer. Ela automaticamente ela vai ser uma pessoa que vai ter calma nas suas decisões. E observe que Josafá, quando é convidado para a guerra, ele primeiro pede a Acabe que busque ao Senhor. Veja a diferença de Acabe para Josafá. Josafá tinha essa visão de ser prudente, de primeiro buscar o Senhor, porque buscando o Senhor, ele teria uma resposta do Senhor. Ele não iria tomar as suas decisões, mas ele iria tomar uma decisão que o Senhor certamente iria lhe mostrar. Ao contrário de Acabe, me parece que Acabe estava construindo até então a sua casa sobre areia. O versículo 5 diz assim, se você deixar a sua Bíblia aberta para nos acompanhar: então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhe perguntou: devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Observe que Josafá, ele é uma pessoa que ele espera, ele não se precipita, ao contrário de Acabe. Acabe consultou 400 profetas e Acabe perguntou aos profetas se ele poderia ir para a guerra, e todos em uma só voz diz: pode ir à guerra. Como se dissesse: pode ir que você vai ganhar, pode ir que você vai ter êxito. Mas todos esses profetas, me permita a expressão, eles estavam firmados com as suas casas na areia, porque eles não estavam na direção do Senhor. Ao contrário de Josafá, Josafá pergunta a Acabe se tinha mais algum profeta, e Acabe agora diz que tinha um profeta, e o nome dele se chamava Micaías. Só que Acabe mais uma vez demonstra imprudência, e ele diz assim: mas eu odeio esse profeta. E por que Acabe disse isso? Porque Micaías era um profeta que sempre profetizou algo para Acabe que não favorecia ele, porque Deus estava mostrando a Micaías que era daquela forma que ele tinha que profetizar. Mesmo que Acabe fosse rei de Israel, mesmo que Acabe não gostasse, Micaías naquele momento estava fazendo a vontade do Senhor, mostrando uma verdade a ele. E aí ele diz que odeia esse profeta, porque o profeta só profetizava contra a sua vida. Mas uma vez Josafá mostra a pessoa sensata, uma pessoa equilibrada, e diz assim: Acabe, não fale dessa forma com o profeta, não diga isso. Era como se ele estivesse dizendo assim: ele é o profeta de Deus, respeite a sua posição, respeite esse homem de Deus. Mas a Bíblia vai mostrar que Acabe assim mesmo mandou chamar Micaías, e Micaías estava pronto a receber um convite. E a Bíblia diz que um dos oficiais de Acabe foi até Micaías. Veja que coisa interessante. Aquelas pessoas que estavam sobre a direção de Acabe, infelizmente eles demonstram algo preocupante. Eles demonstravam seguranças, e me parece que eles queriam só massagear o ego do rei. Me parece que eles naquele momento
não tinha comprometimento nenhum com Deus. Eles queriam apenas falar o que o rei queria escutar. Mas o Senhor, Ele nos ensina que devemos falar aquilo que Deus quer que nós escutemos. Porque quando Deus se faz presente na nossa vida, a nossa vida tem uma diferença. A nossa vida demonstra uma prudência. Nós demonstramos, quando estamos na vontade de Deus, que a nossa casa vai estar sempre firmada na rocha. E quando vir os desafios, quando vir as guerras, quando vir tudo aquilo que é contrário às coisas de Deus, pode até querer nos abalar, pode até querer fazer com que nós paremos, mas se a nossa casa estiver firmada na rocha, certamente nós não seremos abalados, e o nome do Senhor será glorificado na nossa vida. Deus está precisando de pessoas que realmente tem essa prudência, que tem essa calma, que tem um comprometimento com a obra do Senhor, que tem um comprometimento com Deus, que antes de fazer qualquer coisa, ore a Deus, busque a Deus, porque Deus está pronto para nos responder. Se você acredita nisso, diga amém. E depois disso, tinha toda uma história lá atrás. Tinha toda essa narrativa, mostra um contexto forte de atitudes que nos ensina, que nos traz alguns aprendizados, para nós não cometermos o que Acabe cometeu, para nós não fazermos o que os profetas de Acabe estavam fazendo. Mas eu não quero dizer que Micaías, por ser profeta, não tinha falha, não era limitado, e que poderia ser induzido por algum motivo, por algum momento. E foi isso que aconteceu. Quando o oficial do rei chegou a Micaías, disse assim: olha, eu vou logo lhe dizer, está todo mundo profetizando a favor do rei. Pelo amor de Deus, profetize também favorável ao rei. E me parece que a casa de Micaías naquele momento ficou balançando, mas Micaías estava firmado na rocha. Porque quantas vezes nós somos tentados e somos seduzidos, muitas vezes por algumas coisas que vêm sobre as nossas vidas, e às vezes por nós não estarmos vigilantes, porque a Bíblia diz: vigiai e orai para não entrares em tentação, porque ele diz: o espírito é forte, mas a carne, ela é fraca. E isso é natural do ser humano. Se nós não nos firmarmos aqui na palavra, se nós não nos firmarmos na oração, se nós não nos firmarmos no jejum, certamente a nossa casa não terá o alicerce forte, certamente esse alicerce não sustentará os empecilhos, as guerras, os desertos que virão. Nós não iremos ficar fortalecidos, nós não iremos ter êxito. Mas eu louvo a Deus, porque o Senhor nos mostra através da sua palavra que a sua igreja, ela está firmada na rocha, que a sua igreja, ela tem a sua palavra que alimenta a nossa alma e o nosso espírito, que nos faz mais do que vencedor. Se não fosse a palavra do Senhor, se não fosse o Senhor para estar conosco, certamente nós não estaríamos aqui hoje de pé, certamente nós não estaríamos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Mas essa noite é uma noite especial, é uma noite que Deus preparou para a nossa vida, que Deus preparou para mim e para você, porque Deus tem um amor grande pela nossa vida, porque o amor do Senhor é incomparável, insubstituível. Deus nos ama, Deus nos chamou para esta grande obra. Se você acredita nisso, diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E como falei,
Micaías, ele por algum momento se deixou levar e ele profetizou favorável a Acabe. Mas Acabe entende que Micaías estava mentindo. E Micaías profetiza novamente e diz a Acabe que ele não iria voltar, que ele não teria êxito na guerra. E Acabe agora fica revoltado e diz: olha aí, Josafá, está vendo que ele só profetiza coisa contrária ao meu favor? Me parece que Acabe não estava entendendo que o amor de Deus também corrige. Como é bom ser corrigido pelo Senhor, porque quando somos corrigidos pelo Senhor, nós teremos êxito, seremos um crente feliz, seremos um crente prudente, seremos um crente observador, que antes de fazer qualquer coisa que venha ter consequência de forma negativa, nós sempre estaremos vigilantes, e o nome do Senhor estará sendo glorificado na nossa vida. Então, quando Deus nos corrige, é para uma finalidade, é para nós melhorarmos, é para nós não estarmos cometendo, falhas, pecando todas as vezes, porque todos que estão aqui, inclusive a minha pessoa, somos pecadores, mas somos pecadores remidos, somos pecadores porque a Bíblia nos diz que pecamos por pensamento, por obras, mas o Senhor, Ele ama o pecador. Eu louvo o nome do Senhor porque Ele nos ama. É bem verdade que Ele aborrece o pecado, e eu louvo a Deus porque o amor de Deus estava sobre a vida de Josafá, sobre a vida de Micaías, até mesmo sobre a vida de Acabe, mas Acabe não estava entendendo a correção de Deus. Se nós não entendermos a correção de Deus, certamente iremos fazer tudo aquilo que nós queremos fazer, sem olharmos as consequências, sem olharmos aquilo que pode nos prejudicar lá na frente. E a Bíblia diz que Acabe ficou furioso e ele mandou prender Micaías. E Acabe, interessante que Acabe, ele tenta de toda forma prejudicar o profeta, porque ele manda prender Micaías. Só que naquele momento a Bíblia diz que Acabe, ele se disfarçou e ele pediu para que Josafá fosse como rei. Só que Deus não perde em batalha. Lá do outro lado, o rei da Síria estava dizendo, veja que coisa interessante: olha, nós não iremos atacar nenhum soldado, nenhum soldado, a gente só vai atrás do rei. E quando Josafá chega lá, eles voltaram-se para Josafá, e Josafá, como tinha firmado a sua casa na rocha, como Josafá era prudente, Josafá clamou ao Senhor, e eles perceberam, e Deus ali deu um livramento, e eles perceberam que não era o rei. E a Bíblia diz que do nada um soldado pegou o seu arco e a sua flecha, e avulso, sabe onde essa flecha foi cair? Entre as brechas da armadura de Acabe. Deus não perde a guerra, Deus não perde batalha, Deus é Deus. E depois disso houve tanta coisa, mas Josafá agora estava demonstrando uma diferença. Josafá estava demonstrando aquele homem que está firmado, que construiu a sua casa na rocha. Porque o capítulo 20, do versículo 1 do livro das Segundas Crônicas, vai dizer assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá.
Isso aqui é muito interessante. Versículo 2 assim: então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, e de Edom, do outro lado do mar morto, já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Versículo 5: Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. Veja a diferença. Josafá era prudente, como falei. Josafá tinha virtudes. E virtude, o conceito de virtude vai muito além do que só poder. Virtude faz com que a pessoa faz prever e procura evitar os inconveniências e os perigos. Veja que Josafá, ele realmente tinha uma visão diferente. Ao contrário de Acabe, ao contrário das atitudes de Acabe, Josafá estava demonstrando que era necessário uma vitória, era necessário êxito na vida espiritual, se buscasse primeiro o Senhor, se proclamasse, se fizesse um jejum. E ele era tão prudente que ele juntou todos. A Bíblia diz que ele juntou todos da cidade e ele orou. E a sua oração é interessante, porque no versículo 5 em diante diz assim: Senhor Deus dos nossos antepassados, Senhor dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode operar, opor-se, digo a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão. Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo. Veja que coisa interessante. Ele estava dizendo: se viesse peste, fome, eles não deixariam de estar na presença do Senhor, porque eles tinham alicerces. A sua casa estava construída sobre a rocha. Fome, peste, nada disso tirariam deles a vontade, o desejo. Nada disso tirariam deles a atitude de eles adorarem o Senhor. Eles não deixariam de adorar o Senhor, porque aquele que tem a sua casa na rocha, ele não deixa de adorar o Senhor. Aquele que tem a sua casa na rocha, ele não deixa de glorificar o nome do Senhor. Aquele que tem a sua casa na rocha, ele tem a certeza de que a sua vitória só vem através da oração, do jejum, como está ensinando aqui a palavra do Senhor.
se nós nos juntarmos, se nós adorarmos, se nós clamarmos ao nome do Senhor, certamente nós iremos ver o prover de Deus, certamente nós iremos ver Deus trabalhar nas nossas vidas, com milagres, com prodígios, com maravilhas, levantando aqueles que estão caídos, tirando aqueles do lamaçal do pecado que não tem mais força para sair daquela situação, porque nós sabemos que Deus não mudou. Quem muda sou eu, mas Deus continua o mesmo Deus que criou o céu e a terra, o mesmo Deus do princípio, o mesmo Deus do Velho Testamento, continua sendo o mesmo Deus do Novo Testamento, continua sendo o mesmo Deus do passado, do presente. O Deus que nós servimos, Ele continua o mesmo Deus. Ele não mudou. Ele não mudou, Ele continua sendo Deus. E Josafá, ele tem êxito em sua vida. E o interessante é que, por Josafá estar firmado na rocha, a Bíblia diz que em uma reunião, Deus usou um profeta. Agora era um profeta que também estava firmado na rocha, que tinha os seus alicerces no Senhor, por nome Jezeel. E disse assim: olha, vocês não precisam temer. Deus estava falando: vocês não precisam temer. Essa batalha não é de vocês, essa batalha é de Deus. É Deus quem vai na frente de vocês. Vocês não precisam batalhar, vocês não precisam ter medo, porque essa batalha é de Deus. Deus certamente vai vos dar vitória. Veja que o profeta que estava firmado na rocha, que tinha alicerce no Senhor, estava profetizando dos céus e dizendo: vão adiante. O Senhor está dizendo nessa noite para nós: não precisa ter medo da fome, não precisa ter medo da peste, não precisa ter medo da pandemia. É bem verdade que nós temos que nos prevenir, mas o Senhor é que vai adiante de nós, é Ele que vence as batalhas e as guerras. Mas para que nós tenhamos êxito, o Senhor está dizendo para nós: ore, jejue, leia a minha palavra, busque a mim enquanto vocês podem me achar, porque fazendo assim eu vou estar sempre na vossa frente, e o meu nome será glorificado na vossa vida. Se você acredita nisso, adora o Senhor essa noite. Ela churebe cantora masui, ela churebe cantora manaracia. E aí mais na frente, acredito eu que Josafá foi impactado por essa profecia, de forma que antes Josafá disse que não tinha condições de vencer a guerra. Quantas vezes nós dizemos: Senhor, não dá mais não, eu não consigo mais ir adiante não, Senhor. Às vezes são guerras espirituais, às vezes são guerras financeiras, guerras conjugais, guerras familiares com o filho, e assim sucessivamente. E talvez você tenha dito: Senhor, não adianta, eu não consigo mais, eu já tenho feito de tudo. E o Senhor está dizendo para nós nessa noite, através da sua palavra: você não tem que batalhar, eu que vou adiante de você. O que você tem que fazer é o que você sempre fez: orar, jejuar, ler a minha palavra, buscar a minha presença, porque essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Glória a Deus. Josafá foi impactado, e de repente Josafá também é usado por Deus. E Josafá agora excita os seus companheiros, dizendo: olha, tenham fé, vão adiante, tenham fé, tudo vai dar certo. E o interessante é que o versículo 21 por diante, tem um trecho aqui de um texto que
que é muito interessante, que diz assim: dei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Esse salmo é o Salmo 136. E esse salmo realmente é citado aqui nesse livro, porque o amor de Deus é livramento, o amor de Deus é correção, o amor de Deus suporta tudo aquilo que eu e você faz que não agrada a Deus. O amor dele suporta, porque é um amor incomparável, um amor insubstituível. Por isso o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, se não me falha a memória, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor deu o seu próprio Filho por nós. Então devemos agradecer a Deus, devemos confiar mais no Senhor, devemos fazer mais para o Senhor, desgastar a nossa vida na obra do Senhor, independente se alguém não vai aprovar, independente se alguém não vai querer que nós façamos a obra, mas devemos fazer a obra do Senhor com alegria, com amor, porque o Senhor está voltando. Estamos vivendo os últimos tempos da terra, estamos vivendo os últimos momentos da terra. Não é tempo mais de nós perdermos tempo, me permite essa expressão, de nós estarmos nos preocupando quem olha para nós com um olhar diferente, quem não dá a paz, quem não ri para nós. Eu não estou nem aí para isso. O que importa é que nós temos que mostrar que Deus é na nossa vida, e que temos que fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Ainda que alguém não goste de mim, eu tenho que gostar dele. Ainda que alguém não ria para mim, eu tenho que rir para ele. Ainda que alguém me despreze, eu não posso desprezar ele. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse crente, ele tem a sua vida, a sua casa alicerçada na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Se você está na presença do Senhor, nada pode lhe abalar, nada pode lhe tirar da presença do Senhor, nada pode, até pode nos entristecer. E aquela menina demonstrou algo que vai ficar marcado para o resto da minha vida. Eu estou lhe dando esse presente para que você nunca mais esqueça de mim. Me permita, Jesus nos deu um presente. Diz assim: olha, eu estou te dando esse presente, essa salvação, para que vocês nunca mais esqueçam da minha presença na vossa vida. Sejam gratos, deem graça a mim, porque o meu amor dura para sempre na vossa vida. Quando ninguém quer nos abraçar, Deus está lá, o Senhor está lá e nos abraça. Glória a Deus. E nós devemos ter essa visão daquilo que o Senhor quer para nós, que devemos ser firmados na rocha, que a nossa casa possa ser construída na rocha, porque eu não quero ser o profeta da destruição, mas não espere mais coisas boas. Algumas pessoas falam o contrário, mas eu quero falar, ainda que eu seja apedrejado, não espere coisa boa, porque Jesus está voltando. E há de vir muitas coisas ainda que nós nem sabemos e nem imaginamos, que às vezes está tramitando lá em Brasília, por trás dos bastidores, que nós não sabemos. Coisas diabólicas, coisas terríveis. Mas tem uma coisa: a igreja do Senhor, ela está firmada na rocha. Ai daquele que toca na igreja do Senhor, será confundido, será envergonhado. Ai daquele que toca na igreja do Senhor. Nós somos igreja do Senhor, e todos aqueles que se levantarem contra a igreja do Senhor
Eu estou profetizando isso hoje. Todos aqueles que se levantarem contra a igreja do Senhor serão confundidos, serão destruídos, porque a igreja do Senhor tem dono, e esse dono se chama Jesus, o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus está voltando, e a qualquer momento a sua igreja estará sendo arrebatada. Que Deus nos abençoe. Amém? Eu agradeço a oportunidade.